Bom, hoje vamos resolver a prova do Enem 2018 de Física, certo? Bom, o material para te acompanhar está na descrição do vídeo, logo abaixo aí. E nós temos a primeira questão, diz assim, ó, visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel do aro 15 para o aro 17. Então aqui eu tenho o automóvel com aro 15 e aqui o automóvel com aro 17. O desenho é exagerado para a gente poder visualizar as alternativas, tá? Daí diz assim, ó, duas consequências provocadas por essa troca de aro, certo? O que acontece aqui, ó? Quando o aro é menor, a roda é menor, o carro fica mais baixo. E o carro ficando mais baixo tem mais estabilidade. Isso aí a gente vai ver na estática, a questão do tombamento. Tá? Então, quanto mais alto o centro de massa, mais instável fica o carro. Então, se tu colocar uma roda maior, o teu centro de massa que era baixo, olha só a altura aqui, ele passa a ser mais alto. O que seria o centro de massa? O centro de massa do corpo humano é em torno do umbigo. Ou seja, a massa que eu tenho na parte de cima do umbigo é praticamente igual à massa que eu tenho na parte de baixo do meu corpo. Tá? Se eu botar um ponto no peito aqui, eu vou ter mais massa na parte de baixo do que na parte de cima. Então, o centro de massa é um ponto de equilíbrio das massas. É um ponto que o que estiver num lado vai ser igual em massa ao que estiver do outro. Então, o que acontece? Eu estou subindo o centro de massa, tá? Que é uma das alternativas que ele fala aqui, ó, elevar a posição do centro de massa. Algumas alternativas falam em baixar a posição do centro de massa, que a gente já vai descartando, certo? Então, diz assim, a alternativa A diz elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável, até aí está correto, certo? E aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Eu tenho a fórmula aqui do movimento circular, que a velocidade linear é angular vezes o raio, certo? Bom, o que o velocímetro mede, certo? O teu motor, quando tu acelera, tu aumenta a tua velocidade, o motor gira mais e as rodas, através dos eixos, também giram mais. Então o velocímetro vai marcar esse giro, essa frequência, essa velocidade angular. Então o velocímetro, ele marca isso aqui, ó. Velocímetro, ó. Velocímetro, ele marca a velocidade angular. Bom, se tu trocar a roda de uma roda pequena para uma roda grande, tu tá alterando o raio da roda. Tem um raio pequeno, tu põe uma roda maior, tu tem um raio maior. Se eu aumentar o raio, vai aumentar a velocidade da roda, consequentemente a velocidade do automóvel. Então, qual que seria a consequência disso? Tá? Se eu estou andando a 100 km por hora, tá? O carro sai regulado com o tamanho da roda. Conforme o velocímetro está marcando, o velocímetro vai marcar 100 km por hora. Eu estou andando a 100 km por hora na realidade, vou botar assim, real, e o velocímetro vai estar a 100 km por hora. Se eu trocar a roda, o eixo vai girar a mesma coisa. O velocímetro vai estar marcando 100 km por hora, ó, o ômega é o mesmo, só que estou aumentando o raio, tu vai ter uma velocidade maior. Eu vou botar 110 km por hora aqui. Então, qual é a consequência que tem isso? Tu não vai estar com o velocímetro conforme a tua velocidade real. Então, se tu tiver numa velocidade, olhando o velocímetro a 50 km por hora, tu pode estar a 55 na realidade. Então, na realidade, fica maior. Então, a alternativa para essa primeira questão é a alternativa letra A, que diz que elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável e aumentando a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Então, aqui é com a roda normal, botar assim, roda normal, e aqui com a roda maior. Observe que com a roda maior, né, eu aumentei o raio, aumentei a velocidade real é maior do que a do velocímetro. Então, a alternativa é a letra A, tá? É um exercício que não é clássico, é difícil vir um exercício nessa linha de raciocínio, tá? Não é difícil, mas é um exercício não tão clássico como a gente está acostumado. A questão número 2 do nosso material, eu acho que é a questão mais difícil dessa prova, tá? Então vamos lá na questão número 2, tá? Número 2,
que é o seguinte, nós temos dois carrinhos à vela aqui com um ventilador em cima. Vamos ver aqui, primeiro eu vou fazer os desenhos, né? O carro A aqui tem a vela no formato curvo, tá? Uma vela, aqui tem a plataforma aqui, tá? Ele tem aqui um ventilador pequeno, vai dizer isso no enunciado, e o carrinho B, temos o ventilador aqui, numa plataforma também, mesmo carrinho, só que o ventilador virado para o outro lado. Ventilador virado para o outro lado, e aqui a vela que não vai ter função quase que nenhuma, aqui já vamos ver, tá? Então nós temos essas duas situações aí, tá? Os carrinhos aqui, tá bem. Diz assim, ó. Em desenhos animados é comum vermos o personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Então tu quer fazer o barco andar no desenho animado, certo? Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essas possibilidades. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, o carro A, que é o primeiro, e o carro B. Então, carrinho leve, de plástico, de brinquedo. Instalaram sobre eles pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina em curva parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco, tá? Então, olha só. A cartolina, ele fala que é no formato parabólico, tá? Eu vou colocar essa informação aqui, ó, parabólica, ela não é reta, tá? Daí diz assim, ó, no carro B, que é o segundo, inverteu-se o sentido da ventoinha, mantendo a vela a fim de manter as características do barco, massa e formato da cartolina, tá? Se inverteu aqui o ventilador e a vela foi mantida para ficar o carro com a mesma massa, né? Aquela vela não vai ter função nenhuma no carro B, mas ela é mantida para não ficar mais leve o carrinho B, certo? Para ficar com a mesma massa. As figuras representam os carros produzidos, tá no quadro ali. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, que eles assopram, ele fala no início do enunciado, ele assopra para tentar fazer o carro andar, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros A e B para o mesmo intervalo de tempo. Então eu quero saber quanto é que vale a velocidade A e de B, a princípio. A respeito das intenções das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram o quê? Bom, o que vai acontecer aqui? O carrinho B é o mais fácil da gente entender, certo? O que acontece no carrinho B? Tu empurra o ar para trás, ó, esse ventilador, tu empurra o ar para trás, e o ar, que é um agente externo, empurra o carro para frente. Vamos botar assim, ó. Tu empurra o ar para trás e o ar empurra o carro para frente. Velocidade de B. Até aí é bem fácil de entender, certo? Agora o carro A, que daí foi bem polêmica essa questão, porque é uma questão difícil, certo? Então o que vai acontecer? A gente vai desenhar esse carrinho de cima aqui, para a gente ter uma ideia melhor. Eu tenho aqui, a cartolina parabólica, eu tenho o ventilador, como diz, a ventoinha é muito pequena no enunciado, certo? E eu tenho aqui o meu carrinho aqui, vou fazer o carrinho assim, ó, visto de cima. Da mesma maneira que eu tenho outro carro aqui, e eu tenho a ventoinha bem pequena, virada para cá e aqui virada para frente, certo? Bom, no primeiro carrinho, o que a gente observa? Tu joga o ar para trás, ó, tu joga o ar para trás, ó, tu vai jogar o ar para trás aqui, ó, tu vai jogar o ar para trás e ele, consequentemente, vai jogar o carrinho para frente, certo?
Aí dessa outra maneira, o que acontece? Tu vai jogar o ar na cartolina. Esse ar jogado na cartolina, ele vai funcionar como se fosse um espelho, ele vai refletir o ar. E esse ar vai ser jogado para trás. Bom, se esse ar é jogado para trás, ação e reação. O ar acaba empurrando o carro para frente, com uma velocidade VA. Agora, então, os dois carros vão andar para a direita. Tá? Eu jogo o ar diretamente e a reação do ar empurra ele para frente. O outro eu jogo o ar na cartolina e o reflexo do ar, vamos dizer assim, né? Porque o ar bate na cartolina e volta. Então, o conjunto está empurrando o ar para trás. Então, o ar empurra o carrinho para frente. A questão é saber qual que é a maior velocidade, certo? Então, assim, ó, se tu pegar em casa um ventilador e botar direto em ti, tu vai sentir o ar se movimentando. É matéria que está se movimentando. Agora, se tu fizesse uma cartolina grande, parabólica, e largasse o ventilador, muito do ar ia bater na cartolina e ia voltar na tua direção. Qual que tu acha que ia te ventilar melhor? É lógico que com um ventilador direto. É muito mais massa de ar. Justamente porque quando ele bate na cartolina, isso são choques. E nos choques a gente tem dissipação de energia. Então o que vai acontecer? O ar batendo e voltando, ele é mais fraco. Então esse ar aqui, ele é mais fraco. E o ar direto, ele é mais forte. Tá? Então o que vai acontecer? Força me dá aceleração. Tá? Então esse ar fraco vai me dar uma força fraca, que vai fazer esse carro ganhar pouca velocidade. E aqui, sendo mais forte, ele ganha mais velocidade. Então a velocidade de B é maior do que a velocidade de A. E a velocidade de A é maior do que zero. Por quê? Porque não está parado, ele não fica parado. Tá? Deu confusão, porque se a gente desprezar as forças externas, daí a ação e reação, tu ia empurrar a vela, né? Um corpo não pode se auto-empurrar, né? Mas eu estou usando o ar aqui. Então essa seria a situação. E a resposta que se encaixa nisso, olha só, a alternativa A diz que a velocidade de A é zero, está fora. A B, ó, o zero é menor que A, que é menor do que B, ou seja, a velocidade B é maior. E o carro A se move para a direita. Tanto A como B se move para a direita, então a resposta é a alternativa letra B. Para mim é a questão mais difícil da prova, da minha lembrança da prova de 2018 é a questão mais difícil. Tá? Deixar vocês tirar um print da tela aí e vamos para a próxima questão. As questões de física, diferente das matemáticas, geralmente elas são rápidas, mas elas são difíceis. Então tu leva muito tempo pensando, tá? E a gente leva mais tempo do que resolver uma questão de matemática. A matemática tem aqueles cálculos todos que a gente tem feito, tá? Mas a prova de física ela é muito na cabeça, tá? Tu interpretar a questão e já saber o que tu tem que fazer. Vamos para a questão número 3, tá? Essa questão sempre cai, questão de conservação de energia, tá? Então nós temos aqui, ó, um projetista deseja construir um brinquedo que lança um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Então tu tem um brinquedo que a mola se comprime e lança um cubo. Ele quer uma situação que vai aumentar a velocidade de lançamento, certo? Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, então a velocidade de V, tu quer que passe para 4V, certo? O projetista deve fazer o quê? O projetista deve manter a mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. Ele está falando em deformação da mola. Então, no início, tinha uma velocidade com uma determinada deformação. Esse x é deformação. Tá? Ele quer saber o que vai acontecer com a velocidade. Espera aí, não, a velocidade que ele quer aumentar, né?
Deixa eu ver aqui que eu perdi a interpretação. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, não, a velocidade seja aumentada 4 vezes, a deformação vai acontecer o quê? Certo? É mais ou menos esse o raciocínio. Vamos fazer o desenho aqui, ó. O que acontece aqui? Tu comprime o cubo, tá? Eu vou chamar de ponto A, e quando tu libera o cubo, tá? A mola se abre, e quando ela se abre totalmente, ela lança num ponto B com uma velocidade que eu vou chamar de VB, certo? Bom, a energia mecânica no ponto A, ela é igual à energia mecânica no ponto B. É um sistema conservativo, não fala nada em atrito. Eu posso considerar que a energia mecânica é a mesma. No ponto A, toda energia mecânica é cinética mais potencial de A. E no ponto B, eu tenho energia cinética de B mais energia potencial de B. Bom, no ponto A, é antes do lançamento, está preso, então a velocidade A é igual a 0. Mas a mola sofreu aqui uma deformação de A. Tem uma constante elástica e o corpo tem uma massa M. Então tem aqui, ó, a velocidade é 0, eu não tenho energia cinética. O que o aluno tem que lembrar sempre? Que energia cinética é mv² sobre 2, e energia potencial elástica que está envolvida nesse exercício é kx² sobre 2. Então nós temos aqui a energia potencial no ponto A vai ser kxa² sobre 2, e no ponto B o que acontece? O corpo é lançado quando a mola atinge o tamanho natural. Isso significa que não tem mais deformação. Então a deformação no ponto B é igual a 0. Então não tem energia potencial, mas tem cinética? Tem, porque ela é lançada, que é mvb² sobre 2. Bom, o 2 com 2 eu posso cortar, certo? E o que ele quer? Ele quer que a velocidade aumente 4 vezes. O que acontece? Ó, a dúvida é aqui, o que acontece com a deformação da mola? Eu vou isolar a deformação. Eu vou ficar com esse K, vai passar dividindo, eu vou ficar aqui xa² é igual a M sobre K vezes VB². Vou tirar a raiz dos dois lados, olha só o que vai acontecer, tiro raiz desse lado, tiro raiz desse. Aqui eu fico que a deformação de A vai ser raiz quadrada de M sobre K, que multiplica a velocidade B. VB² tirei para fora da raiz. Pessoal, isso aqui é uma constante, ó. Pessoal, isso aqui é uma constante. Numa das alternativas fala em mudar a mola, não precisa, eu mantenho a mola. Daí a constante é a mesma. E eu vejo que para mim aumentar a velocidade em 4 vezes, o x e o v, ó, x é diretamente proporcional à velocidade. Tá? Isso aqui é uma constante, a mola do cubo não vai mudar. Eu não mudo a mola, não muda a constante elástica. Se eu aumentar a velocidade, aumenta a deformação da mola. Então o exercício me pede para aumentar 4 vezes a velocidade. Se eu quero lançar com mais velocidade, eu tenho que deformar mais a mola. De quantas vezes? Como é diretamente proporcional, se eu aumentei 4 vezes a velocidade, a minha deformação vai aumentar 4 vezes também, porque são grandezas diretamente proporcionais, tá? Mantendo a mesma mola, eu tenho que a deformação é diretamente proporcional à velocidade. Quero lançar um corpo com a metade da velocidade, faço a metade da compressão da mola. Quero lançar o corpo com uma velocidade 5 vezes maior, eu comprimo 5 vezes mais a mola, porque são grandezas diretamente proporcionais. Isso vai se encaixar na alternativa, olha só, alternativa B, manter a mesma mola, que daí o K é o mesmo, ó, a mesma mola e aumentar 4 vezes a deformação. Se eu aumentar 4 vezes a deformação, eu aumento a velocidade 4 vezes, tá? Até era para isolar o B, fazer o contrário, isolar o B aqui, tá? Que ficaria melhor, aumentar 4 vezes o X, vai aumentar 4 vezes o VB, mas vai dar questão diretamente proporcional da mesma maneira. Então a resposta é letra B. Tá? Exercício de conservação de energia sempre aparece, tá? Sempre aparece. Questão número 4, teórica. Vamos ver o que diz aqui. Ó. Questão número 4 é uma questão teórica. Diz o seguinte:
Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais, tá? Então, tu vai tomar um suco, um refrigerante, tu pega 2 canudinhos, coloca dentro e toma com os 2 canudinhos. Entretanto, podes verificar que se colocar o canudinho imerso no suco e o outro no lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-los. Essa dificuldade ocorre por quê? Primeiro a gente vai ver como que funciona o canudinho. Como que o canudinho funciona, né, a gente fazendo a sucção e o líquido ir para a nossa boca. Então o funcionamento do canudinho é o seguinte, ó. Canudinho, chimarrão, né, tudo igual. Ó, eu tenho o líquido aqui e tu coloca o canudinho aqui, ó. Observe que antes de alguém colocar a boca ali, o que está acontecendo? Na superfície do líquido, tu tem a pressão atmosférica, que a gente vai chamar de PO, e dentro do canudo, na superfície, também tem PO. Pessoal, as pressões são iguais, então o líquido não se movimenta. Todo fluido se movimenta com a diferença de pressão, certo? Daí chega alguém aqui e vai fazer uma sucção no canudinho. O que ele vai fazer? Ele vai puxar o ar e a pressão aqui dentro, a pressão vai cair praticamente para zero. Daí a pressão de fora é maior que a pressão de dentro. Fora do líquido tem a pressão atmosférica, que está empurrando o líquido para dentro. E lá dentro do canudo tirou o ar, então a pressão é zero. Então o líquido é empurrado para fora e ele acaba subindo. Então assim que funciona o canudinho, né, para tomar um suco, um refrigerante. Agora o que ele pede? Ele fala assim, ó, se tu usar 2 canudinhos, a pergunta é essa, ó, se tu usar 2 canudinhos, um no lado de dentro e o outro no lado de fora. Tá aqui no lado de fora, aqui, ó. Tá? Eu vou baixar esse recipiente aqui e tu vai colocar a boca aqui, ó. O que vai acontecer? Tu vai ter uma enorme dificuldade de tomar refrigerante, talvez nem consiga, certo? Por que isso vai acontecer? Porque quando tu colocar aqui, ó, na superfície do líquido, tu tens o PO, tens pressão atmosférica. E como esse canudinho aqui está no ambiente, ó, aqui também tem PO. Então, para te succionar, né, esse canudinho aqui, ó, eu tenho PO aqui e PO aqui. Eu não tenho diferença de pressão para o líquido poder subir. Então, quando eu fizer essa sucção aqui, ó, a minha boca está nesse canudo. Eu estou com a boca PO, pressão atmosférica. Não tendo diferença de pressão, né, eu não tenho como movimentar o líquido. Isso é uma questão clássica, tá, que já caiu em provas anteriores. Inclusive em 2018, antes da prova, em 2017 no caso, eu falava na sala de aula em hidrostática, os alunos diziam assim, tu acertou a questão da prova do Enem. Não acertei, isso aqui é uma questão tradicional, tá? Então tem que ter a diferença de pressão para o fluido se movimentar. No momento que eu coloco um canudinho lá de fora, eu fico numa extremidade com PO e lá PO, não tem a diferença de pressão. Então observe o seguinte, ó. Alternativa A, a força necessária para a sucção do ar e do suco simultânea dobra o valor, nada a ver. Tá? A densidade do ar é menor do que a do suco, não é questão de densidade, de pressão. Tá? A C, a velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos fora, não tem nada a ver. Tá? É difícil de inventar essas coisas erradas, não sei como é que os caras conseguem, né? O peso da coluna de suco é consideravelmente maior do que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Também não é por aí, ó. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Qual é a pressão que atua sobre o suco? É a pressão atmosférica. Quando tu coloca o canudo, tu tens a ligação da pressão atmosférica, lá na boca está praticamente o PO. Daí não tem essa diferença de pressão para o líquido subir. Então a alternativa correta é de letra E de Espanha. Tá bem? Letra E de Espanha. Se tiver dúvida em alguma, a gente discute mais, né? Só falar aí e a gente dá uma discutida. Questão número 5. Eu vou deixar vocês tirarem um print, que eu vou precisar de mais espaço aqui. Questão número 5. Tira um print, eu vou apagar a questão aqui.
Eu achei essa prova mais difícil do que as outras, tá? Então vocês vão notar que é uma prova que não é muito fácil. Questão de número 5. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo, o das alavancas, aplicam uma força, chamada força potente. Então, quando se tem uma alavanca, tá, a gente aplica, a força que a gente aplica é a força chamada força potente. E existe o que nós chamamos de braço de alavanca, que é a distância da nossa força, de uma força, de maneira perpendicular até um ponto de apoio. Tá? Isso aí lá na estática que a gente estuda. Bom, em um dado ponto da barra. Para superar ou equilibrar a segunda força, chamada de resistente. Então tem a força potente, que é o que quem vai usar uma ferramenta, que a gente tem ferramentas, desenho de ferramentas, não é? E nós temos a outra força que é a resistente. Eu vou mostrar para vocês no desenho. Em outro ponto da barra. Para a causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistentes, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Daí tem ali a figura, o que a gente estava falando, Bruna, tá? Tem a figura e não veio a voz de comando ainda, né? Na figura nós temos um alicate, então vou botar aqui, ó, alicate, tá? Vou fazer um desenho bem simples aqui, só para a gente ter uma ideia aqui. Ficou feio o meu alicate aqui, vamos dar uma melhorada aqui. Pode ser um alicate de universal que a gente usa aí para fazer reparos de casa. Pode ser um alicate de unha, né, feminino. Pode ser uma tesoura. Né? Botamos alicate aqui. Nós temos a pinça. Vou botar aqui embaixo aqui, ó. A pinça. E já vamos trabalhar em cima do exercício. A pinça é assim. Temos o carrinho de mão. Carro de mão. Aqui é a roda, que é o carro de mão. Já vamos ver como que a gente usa ele. Nós temos o quebra-nozes. 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 Deixa eu tentar fazer o quebra-nozes aqui. Aqui tem a cavinha aqui para botar a nozes. Larga ela aqui e aperta aqui, né? Tá? E nós temos o abridor de garrafa. Abridor de garrafa. Bom, esse é o mais difícil para mim desenhar aqui, né? Abridor de garrafa. Aqui é a tampa, né? A gente tranca ele numa borda aqui, ó. Deixa eu me lembrar aqui, ó. É mais ou menos isso, ó. A gente faz uma força para cima. Deixa eu ver aqui. Aqui vai ser o apoio, ele vai fazer uma força para baixo. Tá, eu acho que é isso. Bom. Em qual dos objetos a força potente? O que é a força potente? O texto me explica. Tá? A força potente é a força que eu vou fazer na ferramenta, né? A força potente é maior do que a força resistente. Bom, geralmente a gente usa ferramentas, para vocês entenderem, para coisas que eu preciso aumentar a minha força. Eu não consigo girar um parafuso. Eu pego o alicate, aperto e giro. Ou seja, eu usei uma ferramenta porque eu não tinha força para fazer aquilo, certo? Um carrinho de mão, eu não consigo levar um saco de cimento. Põe no carrinho de mão, com o carrinho de mão consigo. Eu fico mais forte com essas ferramentas. Mas tem uma aí que eu vou ficar mais fraco. Porque a minha força é a força potente. Quer saber qual dessas ferramentas que eu vou ter a força potente, que é a que eu faço, menor que a força resistente. A força resistente é a força do parafuso, é a força do cimento que eu estou carregando no carrinho de mão. Tá? Por exemplo, as nozes. Por que eu não quebro na mão? Ah, não consigo. Daí eu pego o negócio e quebro. Ou seja, eu fui mais forte.
Só nesse pensamento, tu já teria uma ideia aqui do que... Por que eu não abro a garrafa com a mão? Não consigo. Daí eu ponho uma alavanca e eu giro a tampinha e eu consigo fazer ela abrir, tá? Então a gente vai ver isso. Bom, o que acontece? A força potente, olha só, eu vou apertar o alicate aqui, ó, força potente. Claro que tem do outro lado aqui também, tá? Mas para o desenho não ficar muito poluído, eu vou botar assim, ó, FP, a força potente, e aqui é o braço de alavanca potente. E o que acontece lá? Ele vai apertar alguma coisa aqui, ó, no meio, vai apertar alguma coisa. Por isso que ele faz uma resistência. Então vai ter aqui a força resistente, e aqui vai ter o braço de alavanca resistente. Esse aqui é o ponto de apoio, eu não falei, mas isso é a parte mais importante, ó, o ponto de apoio, é onde vai girar. Então a distância da força até o ponto de apoio nós chamamos braço de alavanca. E assim eu vou marcar em todos. No carrinho de mão, meu apoio está aqui, ó. Meu apoio está aqui, ó, no chão. Eu tenho o meu peso aqui, que seria a força resistente. A força que eu faço é aqui, ó, minha força potente. Olha só a distância potente aqui. E eu vou ter aqui o peso do que eu vou botar aqui dentro, que seria a força resistente. Eu tenho aqui a distância resistente. Né? Aqui o meu ponto de apoio é aqui, aqui também o ponto de apoio é aqui. Eu vou fazer a força potente aqui, ó, eu vou fechar aqui, ó, a força potente, eu tenho a distância potente. E a nozes que vai estar aqui, ó, vai fazer uma força resistente, ó. Força resistente, eu tenho uma distância resistente. Aqui na pinça, eu vou fazer força aqui no meio da pinça, Então eu vou fazer uma força aqui, ó, força potente. Se tu tem uma pinça, tu aperta no meio dela e a resistência na ponta. Então ela vai pegar alguma coisa e vai ter aqui uma força resistente. Aqui é o braço de alavanca resistente e aqui é o braço de alavanca potente. Aqui eu botei errado, ó, força potente, que é onde eu aperto. Na garrafa, no abridor de garrafa, o meu apoio está aqui, ó, na pontinha dela. Eu vou girar a tampinha, parte dela, né? Então o que acontece aqui? Aqui eu tenho a resistente, ó, a força resistente, e aqui eu tenho a distância resistente. E eu vou fazer uma força para cima aqui, ó. Fazer uma força para cá, força potente, e aqui eu vou ter um braço de alavanca potente, tá? Aqui seria inclinado, né? Não vem muito caso aqui, né? Aqui força resistente. Bom, ele quer saber qual das ferramentas, olha a pergunta, em qual das ferramentas a força potente é maior que a força resistente, tá? Qual que é a força potente é maior que a resistente? Pessoal, tudo isso é giro, tá? Quando eu tenho força e tenho braço de alavanca, eu tenho um giro. Então, olha só, como a gente não viu a matéria, eu vou explicar rapidamente. Se tu pegar aqui, ó, uma maçaneta de porta, tu tem que ter aqui o apoio. Tu tem que apertar uma força aqui para ela produzir um giro. Esta força vezes o braço de alavanca que me dá o giro. Se eu tenho um braço de alavanca maior, eu tenho um giro maior. Então, o giro que eu vou dar no alicate é o mesmo giro que ele vai dar lá em cima. Então tem aqui que o momento, olha só, o momento potente é igual ao momento resistente. Aqui vai ser a força potente vezes o braço de alavanca potente é igual a força resistente vezes o braço de alavanca resistente. O que ele me pede? Ele me pede o seguinte, ó, em qual dos objetos a força potente é maior? Força potente para ser maior, pessoal, para dar a mesma multiplicação, o braço de alavanca tem que ser menor da potente, para dar o mesmo produto, né? Porque aonde eu tenho o braço de alavanca maior, eu vou ter que ter, onde eu tenho a força maior, eu tenho que ter o braço de alavanca menor. Então, olha só, aqui eu tenho a força potente, esse braço de alavanca é maior do que esse aqui. Então, aqui a minha força potente é menor. Então, aqui a força potente ela é menor, porque o braço de alavanca potente é maior do que o resistente. Nesse aqui,
o braço de alavanca potente é maior, a minha força potente é menor. Aqui no quebra-nozes, eu tenho que o meu braço de alavanca potente é maior do que o resistente, a minha força potente é menor. Aqui no abridor de lata, eu tenho aqui o meu braço de alavanca, ele é mais comprido, a parte que eu faço a força. Então, o braço de alavanca potente, ele é maior, a minha força resistente é menor. Deu tudo a mesma coisa. Agora, na pinça aqui, ó, olha só. A distância, o braço de alavanca potente, ele é menor. Consequentemente, tu vai ter uma força potente maior. Então a resposta é a pinça, porque ele quer saber em qual dessa situação que a força potente é maior que a força resistente. Na prática, como é que funciona? Tu pega um alicate e tu fica mais forte. Tu consegue girar um parafuso. Pega um carrinho de mão, tu fica mais forte, tu consegue carregar peso maior. Tu pega um quebra-nozes, tu fica mais forte, tu quebra nozes. Tu pega um abridor de garrafa, na mão tu não consegue abrir. Com ele tu fica mais forte para te poder abrir aquela garrafa. Agora a pinça tu não fica mais forte. Tá? Então tu simplesmente é uma questão de usar uma pinça para coisas que tu não consegue pegar nos dedos. Caiu um parafuso numa fenda, não consigo pegar, pega uma pinça. Com a pinça tu chega lá, pega, e tu não tem muita força, é menos força do que tu teria com os dedos propriamente. Justamente por quê? Porque aonde vai pegar o objeto, não é? O braço de alavanca é maior, então a força na ponta vai ser menor. Tá? Uma questão também atípica, tá? Não muito comum, não é? Fazer esse tipo de pergunta, todo esse raciocínio aí. Tá? Questão número 5. Vamos para a questão número 6. Bom, agora uma que é bem tranquila, né? Essas aqui todas bem complicadas no início da nossa resolução. A questão número 6, eu tenho um prisma aqui, eu vou reproduzir o desenho, né? Depois a gente vai para o enunciado, eu tenho um prisma. Nós sabemos que os prismas, eles têm a dispersão da luz, a luz branca entra no prisma e separa as cores. Então nós vamos chegar aqui com um feixe incidente, ó. Vai chegar a luz branca aqui, né? Luz branca, não é? E eles vão separar as cores, tá? Vão separar as cores aqui, tá? Desde o vermelho até o violeta, tá? Até o violeta. Eu vou deixar só assim, eu vou ler o enunciado, tá? Porque eu sei que vai ter um espelho aqui embaixo, vai refletir e a gente vai ver. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz. Então, quando a luz mais frequente, tem índice de refração maior. O violeta tem maior frequência, então tem índice de refração maior, desvia mais, tá? Então, nós temos crescente com a frequência da luz, que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto de luz vermelha, azul e verde, que são as cores das canetas que eu tenho aqui, tá? Indica na face A, incide na face A, emerge na face B e após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Né? Então tem ali o desenho que eu vou terminar. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constata as seguintes cores. Tu quer as cores de baixo para cima, tá? Ele não fala, pessoal, ele não fala ali a cor que é, certo? O aluno tem várias maneiras de fazer, tá? Uma, ele dá a informação que quanto maior a frequência, maior vai ser o índice de refração. Então, maior vai ser o desvio em relação ao ar, certo? Então, tu vai olhar qual que tem maior frequência. Ele dá aqui uma escala, só que ele dá em comprimentos de onda, que é o inverso da frequência, tá? A gente tem lá V igual a lambda F, né? Então é perigoso isso aqui. Então o que acontece? A maior frequência é o violeta. O violeta desvia mais, tá? Mas eu não tenho violeta, eu tenho o vermelho, o verde e o azul. Então o azul é o que desvia mais. Então eu teria o azul aqui, o vermelho passa praticamente reto, ó. Depois ele vai desviar aqui,
e depois o verde. Vou abrir mais aqui. E o verde no meio aqui. Pessoal, vai pegar no espelho e vai refletir. Vai refletir. Aqui entraria a lei da reflexão. Olha só. Aqui está mais deitadinha e aqui está mais em pé, porque chegou mais perto aqui. Tu faria uma normal aqui e o ângulo aqui é o mesmo, de incidência e de reflexão. Aqui o de reflexão é igual. Aqui é o azul, né? O azul. Agora o verde, o que acontece? Ele já chegou mais abertinho aqui, Ele vai sair mais aberto aqui, Esse ângulo igual a esse. Aqui seria o verde. E o vermelho, por último, chegou bem aberto aqui, daria aqui embaixo, aqui. Tá? Esse ângulo igual a esse seria o vermelho. Então, quando pegasse aqui no filme para revelar, ele vai ter o azul lá em cima, o verde no meio, e o vermelho mais embaixo. Pela própria figura tu já vê. Só que ele quer de baixo para cima, tá? A resposta é isso aqui, Ele quer de baixo para cima a nossa resposta aqui, De baixo para cima seria na ordem o vermelho, o verde e o azul. Vamos procurar essa alternativa aí, tá? Então, assim, dá para resolver isso super rápido, tá? Eu tô pensando em fazer um projeto, não tem como fazer todas as questões, né? Mas o projeto chamar resolução sem enrolação. Fazer super rápido. Tu olhar e pum, ir direto. Que é que a gente conversa, fala os detalhes, né? Então, para a gente resolver de maneira super rápida. Então, nesse caso aqui, o que o aluno deveria saber? Se ele sabe que o vermelho é o que menos desvia, ele já sabe que o vermelho é o raio de cima. O vermelho é o raio de cima. Com isso, tu mata a questão. Daí, tu só segue com o dedo. Olha lá. Vermelho bateu no espelho e veio aqui embaixo. Vermelho. O que mais desvia é o violeta. Que nesse caso não tem o violeta, né? Então, seria o azul. O que mais desvia é o azul. Daí, tu só segue com o dedo aqui, na prova. Tu segue com o dedo aqui, tu vai ver que o azul deu lá em cima. E o verde é o do meio. Então, tu já mata a questão sem precisar nem ler o enunciado. Tá? Então, a ideia é gravar esses vídeos e fazer em 1 minuto uma questão do Enem. A minha ideia é essa, 1 minuto, 1 minuto e meio, tá? O bom seria 1 minuto, daí entraria como vídeo rápido, tá? Então, fazer em 1 minuto, resolver uma questão, tá? Então, vamos ver se vai dar certo isso aí. Daí vocês vão ter essas detalhadas que a gente conversa aqui e fazer a questão rápida, tá? Eu vou chamar isso resolução sem enrolação. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou pegar uma sexta-feira e vou gravar. Conforme for a aceitação do pessoal, eu vou fazendo mais vídeos, tá? Porque eu vou fazer um esquema das pessoas nos comentários pedir. O vídeo sem enrolação, faço uma. Daí, peça o seu vídeo. Daí o cara vai botar questão número tal, prova tal cor, prova 2016. Daí eu vou lá e resolvo aquela questão de maneira rápida. Daí vai ser uma questão estudada. Aqui não, aqui eu pego e vou lendo e fazendo conforme a gente vai discutindo aqui. Né? Então aí está a questão número 6. Questão de número 7. Vamos ver a questão de número 7 aqui. Deixa eu tirar um print. Questão de número 7. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico versus corrente, tensão versus corrente. Então a gente tem aqui tensão, que é o U, né? Eu vou chamar de U, versus corrente. Corrente, que é em ampere, certo? Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dado. Então eu tenho mais ou menos uma curva aqui, não é uma reta. Daí ele diz que essa tensão U, eu vou botar V para ficar igual da prova, que essa curva aqui, o V
é igual a 10i mais i ao quadrado. A gente poderia conferir isso aqui, né? Vou pegar o i lá de... Vamos pegar o i de... Só para ter uma ideia aqui, de 2. 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 10, 20. 24. Olha lá no 2 se dá mais ou menos 24. Tá coerente, tá entre 20 e 40. Tá tranquilo, tá? Pega o 7, daí vai ficar mais difícil, ó. 7 vezes 10, 70. 70 mais 49, 70 mais 49 daria 119, eu acho, 119. Olha lá, tá lá perto do 120, então tá coerente. Esta é a função desse gráfico. Daí diz assim, o gráfico da resistência do resistor em função da corrente. Então vou querer aqui a resistência em função da corrente. Bom, tu sabe que a fórmula é U que ri, né? U que ri, certo? O que acontece aqui? Se eu isolar o R, que eu vou trocar o V pelo R, se eu isolar o R, vai ficar U dividido por I. Então, a minha função aqui do resistor, eu vou pegar o U, que é o V, olha lá, 10I mais I ao quadrado, e vou dividir pelo I. Pessoal, 10I sobre I vai ficar 10I sobre I, mais I ao quadrado por I. Corta I com I, corta o quadrado com I, eu vou ficar que a resistência é 10 mais I. Pessoal, como é que seria o gráfico 10 mais I? Bom, isso aqui é uma função do primeiro grau, a y é igual a B mais AX. Olha só o que está acontecendo, o B é o cara que está sozinho, ó. É o 10, é onde vai cortar o eixo aqui. Isso é uma função do primeiro grau, porque o meu x é o I, então isso é uma reta. Então eu vou ter 10 e vou ter uma reta. Sendo 10, começando com 10 e uma reta, não precisa nem testar, é a alternativa de letra D de Dinamarca, certo? Eu vou testar um valor aqui só de curioso. Vamos pegar o 7. Se for 7, 10 mais 7, ó, 7 vai dar 17. Ó. Se eu pegar 7 aqui, ó, 10 mais 7, 17. Vamos ver se dá mais ou menos. Ó, lá no final do gráfico lá, tá perto do 16 ali, acima do 16, então tá correto. Tá? Então bastava pegar a função que estava ali, não é? E se eu quero o R, basta eu dividir por I, tá? Que é a lei de Ohm. E eu acho a nova função que corta o eixo Y no 10 e a função de primeiro grau uma reta. A única que se encaixa é a alternativa de letra D, tá? Observe que não é que nem a prova de matemática, que tem que ver o detalhezinho, coisa e tal, né? Aqui é mais ou menos o gráfico, porque os caras que fizeram só dão aula de física, né? Então vamos lá, questão número 8. Deixa eu apagar essa outra questão aqui. Questão de número 8. Alguns peixes como poraquê, a energia elétrica da Amazônia podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro, então é um peixe assim, ó, é o peixe elétrico aquele, né? De 1 metro de comprimento, certo? Em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes. A corrente dele é de 2 amperes, certo? E uma voltagem de 600 volts. O U é igual a 600 volts, tá? O quadro apresenta potências aproximadas de equipamentos. O equipamento elétrico tem a potência similar àquele produzido pelo peixe. Pessoal, essa veio de graça, tá? Esse 1 metro só de sacanagem aqui a gente não precisa, né? Então essa questão de resolver as questões rápidas é justamente isso, né? Eu vou colocar a questão e eu vou sublinhar só o que interessa. Esse 1 metro eu não vou sublinhar, né? Mas eu vou destacar o 2 amperes e os 600 volts, que é o que tu precisa fazer. Sabe que a fórmula é o π, ó, π. A corrente é 2 vezes 600, isso dá 1.200 watts, que corresponde, conforme a tabela, aqui equipamento. Tu entra na tabela e 1.200 watts seria churrasqueira elétrica. Churrasqueira
elétrica. Tá? Então nós temos aqui a questão número 8, churrasqueira elétrica, letra D, de Dinamarca. Tá? Vamos para a questão número 9 agora. Deixar vocês copiar para a gente apagar. Já ficou questões mais simples, né? As primeiras mais complicadas. Questão de número 9. Pessoal, questão de número 9. Pessoal, a questão de número 9 diz o seguinte, ó. Muitos smartphones, né, os nossos celulares, né, e tablets não precisam mais de teclados há muitos anos, né, tá? Uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas. Hoje é tudo capacitiva, tá? O capacitiva é bem melhor do que a resistiva. Formado basicamente por duas camadas de materiais condutores, transparentes, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com os pontos onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formada pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Tá? Então, ali, ó, o ponto A e o ponto B do circuito, vou desenhar o circuito elétrico aqui. Olha só, o circuito elétrico aqui. Tem um resistor aqui de 4K, que é 4K on. Aqui outro 4K on, aqui outro de 4K on, aqui a mesma coisa, 4K on, aqui é o ponto B e aqui é o ponto A. Se eu aperto aqui, eu fecho o ponto A, se eu aperto aqui, eu fecho o ponto B, é isso a história. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Pessoal, eu vou fechar o circuito no ponto A, então eu vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar aqui, ó. Fechou o circuito. Aqui está aberto. Pessoal, o circuito aberto não funciona. Esse cara cai fora. Ele quer saber o resistor equivalente. Então eu fiquei com dois em paralelos. Eu vou largar os pontos aqui, ó, A e B, como a gente está acostumado. Ah, não, aqui já tem A e B. Vamos botar aqui números. 1.1 e aqui ponto 2. Aqui é ponto 2, aqui é ponto 1 também, aqui é ponto 1 e aqui vai ser ponto 3 e aqui quando fechar vai ser ponto 3 também. Observe que esses dois estão entre 1 e 3, entre 1 e 3. Quando resistores estão entre os mesmos pontos, eles estão ligados em paralelo. E quando esses resistores são iguais, basta eu dividir por 2. Então aqui o meu R equivalente, ó, meu R equivalente desses dois aqui vai ser 4 dividido por 2 kΩ. E aqui embaixo, aqui eu vou botar ponto 1 e aqui eu vou botar ponto 3. E aqui o ponto 2, eu vou ter o resistor de 4 kΩ. Bom, 4 dividido por 2 dá 2 kΩ. Daí ele entra em série. Então meu R total é equivalente, é o 2 daqui de cima, mais o 4 daqui de baixo em série. Ó, em série soma, vai dar 6 kΩ. Pessoal, 6 kΩ, resposta C, C de Canadá. Tá? Então aí a gente tem a questão número 9 do nosso material. Vamos para a questão número 10. Questão número 10, é uma questão teórica, tá? Questão teórica. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagens aéreas e carros nos pedágios. Né? Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias. Ó, isso é uma informação importante. Ele pode funcionar sem bateria. E é constituído por 3 componentes. Um microprocessador de silício. Tá? Eu vou botar aqui, ó,
um microprocessador de silício, tá? Uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio. Eu vou ter uma bobina de metal, tá? Feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo um microprocessador. Vou botar aqui assim. Estou tentando imaginar a coisa aqui, que eu não conheço. Processador e envolvendo o microprocessador e a bobina, tá? Então seria um troço grande aqui. Bom, seria isso aqui mais ou menos. Vamos ver. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor, certo? A etiqueta funciona sem pilha por quê? Porque o campo, pessoal, ela funciona sem pilha. Bom, mas para ter corrente na bobina tem que ter tensão. E para ter tensão, essa tensão tem que vir de uma pilha, de uma bateria, da tomada, ou de uma indução eletromagnética. Então isso aqui é um exercício de indução eletromagnética. Onde nós temos aqui que a força eletromotriz que vai aparecer aqui, eu vou chamar de E. A força eletromotriz que vai aparecer é variação de fluxo no passar do tempo, tá? Lei de Faraday, certo? Então induz uma tensão, tem uma tensão induzida devido à variação de fluxo magnético. E o fluxo magnético está associado ao quê? Ao campo magnético. Então aqui, ó, como ele pergunta aqui, ó, a etiqueta funciona sem pilhas porque o campo é um campo que é magnético. Então, começar a responder aqui, ó, é um campo magnético. Tá? Campo magnético, certo? Daí diz assim, ó, elétrico está fora, magnético da onda de rádio. Fala no texto que é uma onda de rádio, né? Fala ali, ó, onde é que fala aqui? Não achei aqui. Bobina enrolada, material de vidro envolvendo o campo de radiofrequência. Ó, radiofrequência, né? Então é uma onda de rádio, certo? Então magnético da onda de rádio, todas falam. Induz uma corrente na bobina, tá? Então ela induz uma corrente na bobina? Sim. Se tem força eletromotriz induzida, eu vou ter a corrente induzida, tá? Então vou ter aqui uma corrente induzida, vou botar aqui, uma corrente induzida. Por que isso acontece? Induzida. Pessoal, tem que ter variação de fluxo. Como é uma onda eletromagnética, pessoal, a onda eletromagnética ela é formada por um campo magnético variável, ó, e um campo elétrico variável também perpendicular, e um campo elétrico variável. Como o campo é variável, ele é variável, eu tenho variação de fluxo. Cria uma força eletromotriz induzida que vai me dar uma corrente induzida. A resposta é a alternativa, a letra C de Canadá, tá? Então uma questão para catar coisas do Enem, tá? Coisas do enunciado da prova do Enem, tá? Tu vê que funciona sem bateria, tu já sabe que a indução é eletromagnética. Se a indução é eletromagnética, é campo magnético. É onda de rádio porque são radiofrequências, tá? E depois, o fluxo variável me cria uma força eletromotriz induzida que, se o circuito é fechado, que é o caso da bobina, tem uma corrente induzida. Então o campo é magnético, dá ondas de rádio e induz uma corrente elétrica na bobina, resposta à letra C. Tempo para vocês aí tirar um print. Vamos para a questão número 11. 11 e 12. Já vou apagar aqui para a gente fazer duas. A gente fazendo a prova de matemática de manhã, a gente fica cansado para resolver a de física, né? Mas vamos lá. Bastante, né?
pessoal que vai ver o vídeo depois não vai imaginar que a gente está aqui desde de manhã fazendo prova, né? Mas vamos lá, não vamos se entregar. Então agora é a questão número 11. Questão número 11. Pessoal, a questão número 11 diz assim: o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando a passagem de um veículo sobre ele. Tá? Então são uns carocinhos que tem, tu anda de carro, brum, tá? Isso serve muitas vezes para dar uma acordada no motorista. Tá? Às vezes a gente andando na estrada tem os olhinhos de gato, que é para iluminar, e tem aqueles pontos na volta da estrada ali que tem o olho de gato e ele é saliente. Aquilo ali serve também, se o cara está meio dormindo, dá uma tremida ali, o cara meio que acorda. Tá? Então o sonorizador também tem essa finalidade. Então vamos lá, ruído passa o veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios, travessias de pedestre, coisa e tal. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre uma vibração. Então a suspensão vibra, porque tu passa uns carocinhos, né? Então a suspensão do veículo, onde é que eu parei aqui? Do veículo sofre uma vibração que produz ondas sonoras, resultando um barulho peculiar. Considerando um veículo que passa com velocidade constante igual a 108 km por hora, então tem um sonorizador aqui, ó, que é essa ondulação, e o veículo vai passar com uma velocidade de 108 km por hora. O aluno já vai ter que fazer isso, dividir por 3,6. Tá? Como a gente sabe que 72 km por hora é 20 metros por segundo, 108 é mais. Mas tu sabe que 36 é a metade de 72, é 10 metros por segundo. Olha só, se tu somar isso aqui, dá 108 km por hora. Significa que é 30 metros por segundo. Tu evita um cálculo aqui, né? 30 metros por segundo. Então o veículo está a uma velocidade de 30 metros por segundo, tá? E daí eu me perdi, deixa eu ver, 108 km por hora, e um sonorizador cujas faixas estão separadas a uma distância de 8 centímetros. Então essas faixas aqui, ó, estão separadas com uma distância de 8 centímetros. Eu vou botar lambda, vocês já vão saber por quê. Ele fala no enunciado que me dá um sinal sonoro, é uma onda sonora. Se é ondas, eu posso usar a equação da onda, V igual lambda F. Tá? E ele me diz aqui, ó, que diz assim, ó, sonorizadores cujas faixas estão separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, entre um carocinho e outro, tem 8 centímetros. E esses carocinhos são as cristas da onda. São as cristas da onda. Então, isso me dá um comprimento de onda de 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de quanto? Pessoal, fórmula direta, ó, V igual a lambda F. A velocidade é 30 metros por segundo, o comprimento de onda é 8 centímetros. Pessoal, 8, centi, 10 na menos 2 metros. O centi apareceu aqui, hoje de manhã resolvendo a prova de matemática, toda hora falando para vocês, ó, os prefixos são importantes na prova para te ganhar velocidade. O centi é 10 na menos 2. Então isso vai dar 8 vezes 10 na menos 2 vezes a frequência. Então a minha frequência aqui vai ser 30 dividido por 8 vezes 10 na menos 2. Esse 10 na menos 2 sobe, vai ficar 30 vezes 10 na 2 dividido por 8. 10 na 2 é 100, 30 vezes 100 vai dar 3.000 dividido por 8. Então a conta que eu tenho que fazer é essa, 3.000 dividido por 8. 3 não dá, mas 30 dá. 30 dá, 8 vezes 3, 24. 24, vão sobrar 6, baixa o 0, dá 7. 7 vezes 8 dá 56, sobra 4, baixa o 0, 40 dá 5. Então isso aqui vai me dar uma frequência de 375 Hz. 375 Hz, alternativa letra C. Exercício clássico de vestibular, tá? Não tem nada de fora do normal aí, né? Bom, essa é a questão 11. A questão 12, um enunciado gigante, né, para a gente interpretar. Tá? Então vamos para a questão de número 12. Questão de número 12 diz o seguinte: muitos primatas, incluindo nós humanos, né,
possuem visão tricromática. Tricromática é 3 cores, né? Tem 3 pigmentos visuais na retina, sensível à luz, de uma determinada faixa de comprimento de onda. Tu vê, nem eu sabia, né? Que o homem primata lá não enxergava todas as cores que nós enxergamos. Aí entra na evolução do ser humano, né? Ao longo de não sei quantos anos, né? Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, né? Esses são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. É o RGB, aquele que eu comecei a falar na aula de óptica para vocês. Tá? O RGB. Todas as cores que nós enxergamos têm como cores primárias o RGB. R red, de vermelho, o G green, de verde, e o B blue, de azul, certo? E estão associados à cor que causa grande excitação, ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido, decorrendo da ativação relativa dos 3 pigmentos, ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530, que é o retângulo 1, daí tem um gráfico aqui. Vamos fazer um gráfico aqui. Tá? Nessa parte de baixo do gráfico aqui, eu tenho o comprimento de onda, tá? Que está em nanômetros. Daí ele fala aqui no 530, o retângulo no 530, tem um retângulo aqui, ó. Esse retângulo no 530, tá? No gráfico 1, não excitaríamos o pigmento azul. Por que ele não vê o pigmento azul? Daí eu vou lá no gráfico, lá o pigmento azul, ele está aqui, ó. Ele é uma curva que ele termina antes do 530. Aqui é 50, ele sai debaixo dos 50, vai lá quase no 100 e ele termina aqui, ó, azul. Então ele não enxerga azul nessa faixa do 530, porque a curva não chega ali nos 530, tá? O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Então o verde, que é um pontilhadinho aqui, ó, ele vai no máximo no 530. No 530, o verde seria isso aqui, o máximo é 100%, ó, 100%. Tá? Aqui em porcentagem, ó, ativação. Ativação em 100%. Olha lá, o verde vai no máximo lá, olha lá. Então ele sobe aqui, passa lá no máximo e desce. Mais ou menos aqui, ó, o verde, ó. O verde, né? O verde está no máximo. E o vermelho passa em torno de 75%. Então vamos marcar 75%, daria aqui, ó. Botar os 50 mais embaixo, 75% aqui. Deixa eu botar esse 50 mais embaixo aqui, que está muito alto. O 75, passa o vermelho em 75%. Deixa eu fazer a curva vermelha. A curva vermelha, ela sobe no 75, vai lá em cima e desce. Esse aqui é o vermelho, ó. A curva vermelha. Vermelha. Tá? Aproximadamente 75%. E isso nos daria a sensação de ver a cor amarelada. Tá? A cor amarelada. Já a luz na faixa dos 600, tá? A cor amarelada. Então aqui, ó, eu vou botar amarelo, tá? Amarelo. Amarelo. Pessoal, nesse comprimento de onda, que é 530 nanômetros, quanto que eu tenho de azul? Nada. Azul. 0%. Quanto que eu tenho de verde? Verde. 100%. Verde. 100%. Quanto que eu tenho de vermelho? Quanto que eu tenho de vermelho? 75%, ó. Vermelho, 75%. Somando isso aqui, ele enxerga amarelo. Sem azul, tem bastante verde e um pouco menos de vermelho, ele está enxergando amarelado. Até aí a gente foi. Daí diz assim, ó, já uma luz na faixa de comprimento de 600 nanômetros, olha lá, 600 nanômetros, vai dar mais ou menos aqui, ó. A faixa dos 600 nanômetros, eu vou botar aqui mais adiante aqui para não dar confusão. 600 nanômetros
Só que o meu desenho não ficou muito bem aqui. Essa curva vermelha, ela vai ter que passar aqui, ó. Mais ou menos, e a verde mais alta. Um pouquinho mais alta também, não muito. Ó, esse verde aqui, a curva vai ter que passar aqui. Tá? Já nos 600 nanômetros, que é o retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco. Ó, o verde está aqui, ó. Verde, pouco, ele diz, ó, pouco. Pouco é o quê? Vem aqui no gráfico, aqui 25%, 30%, 25% eu vou botar, pode botar 30%, o que tu quiser, tá? Um pouco. E o vermelho, cerca de 75%. Pessoal, o vermelho, 75%. Ó, a mesma faixa aqui, ó, do outro, ó. O vermelho, 75%. E isso nos daria a sensação de ver um laranja avermelhado. Eu vou chamar de laranja só. Aqui no 600 tu vai ver laranja. Nesse laranja o azul é 0. Azul é 0%. Ó, nessa faixa o azul morre aqui, ó. Não passa azul lá. Mas passa verde. Quanto que passa o verde aqui, ó? Quanto que passa o verde? Pessoal, o verde passa aqui, ó. Ó, aqui, ó. Passa pouco. Diz denunciado, passa pouco. Eu vou botar pouco aqui, ó. Pouco. Poderia botar 25%, 30%, né? E o vermelho, o que que acontece no vermelho? O vermelho nessa faixa dos 600 nanômetros, ele passa os mesmos 75%. Vermelho, 75%. Tudo isso está no enunciado sem fazer a pergunta, sem a voz de comando. Bruno, esse é o exercício que não adianta tu ir na voz de comando, né? Agora sim, ó, no entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidos coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Agora um daltônico vai olhar aquilo ali. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possui pigmento conhecido como verde, então vamos ver aqui, ó, a voz de comando é isso, né? O indivíduo não enxerga o verde. Não enxerga o verde, tá? Então, olha só. Um pigmento conhecido como verde com as luzes de 530 e 600, nessa mesma intensidade, o indivíduo seria incapaz de quê? Olha só. Aqui é a visão nossa, tá? Do primata lá, no caso. O azul ele não enxerga, mas em 530 nanômetros ele enxerga 75 de vermelho e 100 de verde, dá o amarelado. Aqui ele enxerga 75 de vermelho e um pouco de verde, dá o alaranjado. Então são dois objetos de cores diferentes, certo? Agora pega um primata aqui, ó, o indivíduo não enxerga o verde. Se não enxergar o verde, tu tira o verde aqui e tira o verde aqui. O que que aconteceu? 0 de azul e 75 de vermelho, 0 de azul e 75 de vermelho. Ou seja, ele vai enxergar a mesma cor no objeto. Então ele não vai ser, ó, como que diz aqui, ó, na mesma intensidade esse indivíduo seria incapaz de quê? De identificar as cores do objeto. Para ele os objetos vão ter a mesma cor, que vai ser vermelho, 75 vermelho e 0 de azul. Por quê? Porque o verde, que tem quantidades diferentes nesses comprimentos de onda, ele não enxerga. Então o verde caiu fora da jogada. O azul já esteve fora da jogada desde o início do exercício. Porque o azul não chega nem nos comprimentos de ondas que a gente está estudando. O exercício é de 530 para lá. Então vamos ver aqui, ó. Identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde? Não, nada a ver. Ele não identifica. Ele vai ver a mesma cor. Ele está se referindo aos dois comprimentos de onda, os dois retângulos da questão. Ver o estímulo do comprimento de onda laranja, pois não haveria... Não, também não. Detectar ambos comprimentos de onda. Não, ele não vai detectar, ele vai ver os objetos com a mesma cor. Os dois comprimentos de onda para ele vai ser o mesmo. Visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo. Não. Nada a ver. O roxo, nas cores a gente nem fala no roxo, na luz, né? A gente fala em pigmentos de cores mesmo, né? Distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam pigmentos vermelhos na mesma intensidade. Então ele é incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda. 530 e 600 é a mesma coisa para ele. Por quê? Porque ele não enxerga o verde.
ele vai ter o mesmo vermelho e o mesmo azul. Uma pessoa normal, sim, ele nota a diferença do 530 para o 600. Por quê? Porque um fica amarelo e outro fica laranja. Mas para ele vai ver os dois vermelhos, porque o verde não existe para ele. Então, resposta alternativa, a letra E de Espanha. Tá aí a questão número 12, tá? Uma questão bem chata de interpretação. Tira um print. Tirar o print, vamos para a questão 13. Questão de número 13. Vou fazer o desenho aqui, tá? Eu tenho alto-falantes aqui, caixas de som, né? Então a gente tem aqui, ó, positivo e negativo, e os alto-falantes, eles têm positivos e negativos. Tá? Então eu vou desenhar dois alto-falantes aqui, e a ligação certa é ligar o positivo aqui e o negativo aqui, ó. Positivo aqui e o negativo aqui. Bom, daí ele manda trocar aqui um dos alto-falantes. Então isso que a gente vai discutir agora. Vou ter esse alto-falante aqui. Positivo aqui e negativo aqui. Positivo e negativo. O negativo vem para cá e o positivo está invertido aqui. Ó. Inverter uma polarização. Tá? Então aqui saiu o som. Ó. Tá? Isso aqui são alto-falantes. Tá? A gente vai ver o funcionamento do alto-falante para poder entender essa questão. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observe a correta polarização dos fios a realizar as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual o alto-falante emite as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante, e no segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Então aqui é o certo, vamos botar assim, ó. Aqui é o certo. Positivo, positivo, negativo, negativo. E aqui é o errado. Errado. Certo? Errado. No primeiro caso, a ligação obedece à especificação, tudo bem. O que ocorre com o alto-falante E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Aqui é o esquerdo e aqui é o direito. Aqui é o esquerdo e aqui é o direito. Aí quer saber o que acontece se eu ligar invertida a polarização. Para isso a gente tem que saber como que funciona um alto-falante, certo? Como que funciona um alto-falante, tá? Tem gente que acha que ele positivo e negativo tem corrente contínua, porque tudo que tem corrente contínua, o positivo é vermelho e o negativo é o preto. Mas no alto-falante não é por causa disso, tá? A polaridade tem que estar correta, porque os dois alto-falantes eles têm que bater ao mesmo tempo, certo? Para isso tem que saber como funciona um alto-falante. O alto-falante funciona assim, ó. Eu vou ter aqui um ímã, olha lá, o ímã eu tenho norte e sul, né? E uma bobina. E a corrente que vai circular aqui, eu vou botar assim, ó, é uma corrente alternada. Ó, uma corrente alternada, uma corrente que vai e vem. Então, conforme ela é alternada, o solenoide vai criar norte e sul e depois sul e norte. Então, hora vai estar atraindo e hora vai estar repelindo. Isso que vai fazer o alto-falante se movimentar. A gente percebe isso quando a gente aumenta muito o volume. Daí a gente vê o alto-falante batendo. Por quê? Porque o som é justamente isso. A formação do som nada mais é do que a compactação do ar e a rarefação do ar. Ó, compacta e aqui rarefeito. Isso é o som. Tá? O som nada mais é do que compactação e expansão do ar. É compacta, expande, compacta, expande. Tá? É um código que a gente recebe, certo? Então aqui é a formação. Para isso o alto-falante tem que bater. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Quando se faz a ligação correta, ó, a ligação certa, ó, tu vai ter um alto-falante aqui e outro alto-falante aqui.
E o que vai acontecer com a onda dos alto-falantes? Equidistante, a mesma distância, tá? A mesma distância. Esta onda vai chegar aqui, ó, no vale. E esta onda aqui, quando chegar, também vai chegar no vale. Então vai dar o que? Uma interferência construtiva. Eu vou trocar o desenho aqui que eu não gostei, tá? Eu vou fazer os alto-falantes de frente. Não se coloca alto-falante de frente, tá? Mas só para a gente poder entender, tá? Eu vou botar aqui, ó, ligação certa. Se a ligação tá certa, eles vão bater sincronizado. E num ponto equidistante, que eu vou chamar de ponto P, esse alto-falante aqui, ó, a onda chega no vale e aqui vai chegar no vale também. Então aqui elas vão se somar, vai ter uma interferência construtiva. Se eu fizer a ligação errada, olha só, se eu fizer a ligação errada, o que vai acontecer? Um alto-falante e outro, as ondas vão chegar num ponto equidistante da seguinte maneira. Esse alto-falante aqui chega, olha só, na crista e a onda desse alto-falante aqui vai chegar, deixa eu fazer diferente aqui que não deu, vai chegar no vale. Olha só, um na crista e outro no vale. Então eu vou ter aqui uma interferência destrutiva, tá? Se eu tiver com a polaridade errada, tá? Como é corrente alternada, não, o alto-falante vai trocando norte e sul na bobina e o alto-falante vai batendo. Então os dois têm que bater ao mesmo tempo para a interferência ser construtiva. Se bater assim, ó, um vai e outro vem, ó, a onda quando chegar num ponto equidistante, um vai estar na crista e outro vai estar no vale. Daí eu vou ter uma interferência destrutiva. Então a resposta dessa questão é a seguinte, ó. Podemos ler todas aqui, né? Mas diz assim, ó, na alternativa E, o alto-falante esquerdo emite uma onda sonora em oposição de fase, não é? As emitidas pelo alto-falante da direita. Então eles estão em oposição de fase. Então quando um está na crista ou está no vale, provocando o fenômeno da interferência destrutiva nos pontos equidistantes do alto-falante. Então pontos que estão à mesma distância, aqui eu fiz eles retos, só em termos de esquema, né? Mas se tiver um ponto aqui, ó, essa distância é a mesma dessa. Também vai dar uma interferência construtiva se a ligação estiver certa. E aqui nesse ponto se anulam. Nesse ponto aqui também, ó, a mesma distância, vai estar um em cima e outro embaixo, porque elas estão em oposição de fase. Então a alternativa correta é a letra E. Bom, vamos para a questão número 14. Questão de número 14. Pessoal, a partir dessa questão 14, não foi considerada questões de física, tá? Então a gente vai ver um pouco mais de dificuldade aí, apareceu como química, né? Mas a gente vai tentar fazer, tá? Eu acho que dá para o aluno de física resolver. Vamos para a questão número 14. Eu tenho um gráfico de energia de ligação, vai falar em moléculas aqui, né? Seria uma questão de química, né? Mas eu acho que dá para a gente resolver. Que vai falar numa coisa que a gente está estudando, inclusive, né? Energia de ligação. Então nós temos um gráfico aqui, e esse gráfico é mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Tem um pontilhado aqui que é o R0. R0, que é quando a temperatura é 0 Kelvin. 0 Kelvin. E depois tem temperaturas aqui, T1, T2... T3 e T4. T4. E tem uns pontos aqui, ó, que a gente vai analisar. Tá? O desenho, distância interatômica. Distância interatômica. Bom, vamos lá. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, química, né? Iônicas ou metálicas. Vocês vão me perguntar o que são essas ligações, eu não sei dizer para vocês. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino, tá? Então, distância interatômica é a distância entre átomos, né?
Analisando essa figura, observa-se que na temperatura 0 Kelvin, olha lá, na temperatura 0 Kelvin, eu vou botar um pontinho aqui, não tem, tá? A distância de equilíbrio de ligação entre os raios é R0. Então, a 0 Kelvin, a distância entre os raios, que está aqui, né? A distância entre os átomos é R0, certo? Corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Olha só, energia potencial, ponto mais baixo é o valor mínimo, tá? De energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta a energia cinética e faz com que elas oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, tá? Então tu vai aumentando a temperatura e o que acontece, ó? Círculos cheios devem ser esses pontinhos aqui, ó. O R vai aumentando, ó. Ó, aqui seria o R1, que não aparece aí, aqui seria o R2. Então, por exemplo, se a temperatura é T1, tá? Já tem um R1 maior, ó. Se a temperatura é T2, tu já tem um R2 maior. Olha só, conforme a temperatura vai aumentando, eu venho no gráfico aqui, o R, que é a distância entre os átomos aqui, vai aumentando, tá? A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão da linha horizontal, identificados pelos valores de T1 até T4, que são as temperaturas crescentes, temperaturas maiores. O deslocamento observado da distância média releva o fenômeno de quê? Pessoal, por que aumentou a distância entre os átomos? Porque aumentou a temperatura. Então, quando aumenta a temperatura, os átomos se distanciam mais e o corpo é formado por átomos, ele aumenta. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, ó, se eu tenho um corpo aqui e as moléculas estão vibrando assim, ele tem um tamanho. Agora, se as suas moléculas vibram mais, com o aumento da temperatura, suas moléculas vibram mais, eu desenho só uma molécula aqui, mas a distância entre as moléculas aumenta e o corpo cresce. Então, o aumento da temperatura, isso nós chamamos na física de dilatação térmica. Dilatação térmica. Então, uma questão interdisciplinar, né? Dilatação térmica seria aqui a resposta letra B de Brasil, tá? Uma questão interdisciplinar envolvendo física, química. No meu material não aparecia como questão de física, eu fui lá e pesquei ela, tá? Então, a questão número 14, feita aí da prova do Enem de 2018. Vamos para a questão de número 15. Também uma questão que apareceu como química, tá? Questão número 15. Nós vamos resolver. Questão número 15. Tá? Nós temos uma tabela aqui, combustível. Nós temos etanol, que é o álcool, né? Etanol e a gasolina. Nós temos aqui a densidade é em gramas por ml, certo? Nós temos o calor de combustão, que é em quilocalorias por grama, tá? E eu vou espaçar aqui, ó, vou deixar bem grande aqui, e aqui eu vou fazer de um jeito rápido depois, tá? Que é o objetivo desse projeto, resolver sem enrolação, tá? Mostrar para vocês mais ou menos qual é a ideia. Primeiro a gente vai fazer de maneira tradicional. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com um motor que tem capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida, álcool ou gasolina? Tá? Esses dias eu fiquei, a gasolina começou a subir, eu toquei o olho no álcool. Mas o álcool está quase do preço da gasolina e se anda menos, não é com álcool, né? A gasolina tu anda uma distância maior, né? Então o álcool tem que estar 70% mais barato do que a gasolina. Isso era uma regra prática quando saíram os carros flex, tá? Então nós temos assim, ó, no entanto as pessoas têm essa dúvida na hora do abastecimento.
Tá? Então, para avaliar o consumo desse combustível, realizou um percurso com um carro, com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina. Então, vou botar assim, gasolina. E depois a gente vai trabalhar o etanol. Então, na gasolina, a gente usou aqui um volume de 40 litros, botamos 40 litros no carro, só de gasolina e saímos andar. Tá? E no percurso de volta, utilizou o etanol. Então, a distância vai ser a mesma, né? Botei gasolina, fui num determinado lugar e depois eu voltei com álcool, com etanol, certo? Então, nós temos aqui, ó, foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. Então, a energia é a mesma, tá? Energia é a mesma para os dois. Tá? Então, o cara foi com 40 litros no percurso de ida e voltou com etanol. Foi considerado a mesma energia. O volume de etanol de combustível em litros consumido no percurso de volta, ele quer saber qual é o volume de etanol. Vou chamar de VE. E aqui vou botar VG, de gasolina, certo? Bom, para mim saber resolver esse exercício, como a energia é a mesma, tem que saber qual é a energia que eu consumi, qual é a energia que eu tive fazendo essa viagem à gasolina. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Eu tenho a densidade, que eu não botei os valores aqui, é 0,8 e 0,7. E o calor de combustão é menos 6 e menos 10. Vamos para a gasolina aqui. Com 40 litros, eu tenho a densidade da gasolina, é 0,7 gramas por ml. Isso significa, fazendo uma regra de 3, é 0,7 gramas para 1 mililitro. Só que aqui eu estou em litro. Mililitro, o que é? 10 na menos 3 litros. Mililitro, 10 na menos 3. 40 litros eu vou ter X gramas. Regrinha de 3. Vamos fazer isso. 40 vezes 0,7 é 4 vezes 7. 14, 28. Vai dar 28 e dividido por 10 na menos 3. Esse aqui é o X. Eu vou achar o que? É a massa. Eu vou achar a massa de gasolina. mg, eu achei em gramas isso aqui. Isso vai me dar 28 vezes 10 na 3 gramas. Eu já sei quantas gramas de gasolina eu tenho, fazendo uma regra de 3. Bom, qual é a energia? Energia em quilocalorias. Eu sei que a gasolina é 10 quilocaloria por grama. Então, olha só a energia. 10 quilocalorias por grama. Significa que é 10 quilocalorias para 1 grama. Só que eu tenho 28 vezes 10 na 3 gramas de gasolina. Isso vai me dar uma energia de gasolina. A energia de gasolina vai ser isso aqui, vezes 1 dá ele mesmo. 28 vezes 10 na 3 com 10 vai dar 28 vezes 10 na 4 quilocalorias. Achei a energia da gasolina. Mas ele me diz que a energia é a mesma. A energia da gasolina vai ser a mesma do álcool. Então vou botar aqui, a energia da gasolina é igual à energia do etanol, certo? Bom, a energia do etanol, agora vou ter que fazer o processo contrário. A energia do etanol me diz o seguinte, que eu tenho 6 quilocalorias para 1 grama de etanol. Mas a energia que eu vou precisar para fazer a viagem é 28 vezes 10 na 4 quilocalorias. Isto vai me dar a massa de etanol. Vamos resolver isso aqui? Passa para cá multiplicando isso para lá. A massa de etanol vai me dar 28 vezes 10 na 4 dividido por 6. Isso que eu acho uma sacanagem, trabalhar com fração, né? Tá? Mas, vou apagar aqui que eu vou precisar de espaço. Pessoal, vocês vão ver qual é a ideia do projeto novo, tá? Que está na minha cabeça ainda, não gravei. Que eu quero fazer nas sextas-feiras, gravar 5 questões do jeito que eu vou mostrar para vocês. Olha o sofrimento que a gente está passando. Bom, são pares, dá para simplificar. 14 e a metade, 14 terços. Vai dar 14 terços vezes 10 na 4 gramas. Mas eu quero o volume, eu vou para a densidade do álcool. O álcool me diz que é 0,8, olha só, a densidade é 0,8
gramas por ml, por mililitros. Então isso é 0,8 gramas para 1 mililitro, 10 na menos 3 litros. E eu tenho aqui 14 terços vezes 10 na 4 gramas, que vai me dar o volume do etanol. Provavelmente todo mundo fez isso, tá? A gente vai fazer de um jeito diferente depois. Multiplica daqui para lá, de lá para cá. Isso aqui vezes isso vai dar 10 na 4 com 10 na menos 3, dá 10 na 1. Então vai dar 140 dividido por 3, ó. Isso aqui, 10 na 4 com 10 na menos 3, 10 na 1. 14 vezes 10 dá 1, 140 por 3. Isso aqui vai passar o VE e o 0,8 passa dividindo, vezes 0,8, tá? Volume do etanol, 140 dividido por 3, e 0,8 é 8 décimo. 8 dividido por 10 passa lá para cima. Bom, é par aqui, 1.400 por 8 dá 700 por 4. 700 dividido por 3, dividido por 4. Isso vai me dar 700 dividido por 12. Olha o pepino aqui. Isso aqui vai me dar aproximadamente, vamos fazer aqui, 700 dividido por 12. Pega aqui, 5 dá 60. 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Passa. Vai dar 5, dá 60, sobra 10. Baixa o 0, 100, deve dar 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 e 1, 9. 96, sobra 4. Em torno de 58 litros. Eu preciso de 58 litros de etanol. 58 litros de etanol, resposta letra D. Pessoal, todo mundo vai resolver desse jeito essa questão, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que é o projeto que está na minha cabeça, tá? Resolvi a questão assim, ó. O volume de gasolina, vou botar aqui, ó, volume, vou botar em vermelho aqui, ó, volume, fazer uma outra tabela aqui, ó, volume em litros, a gasolina me deu 40 aqui e o álcool é o X da questão, certo? É o X da questão. Bom, o que eu vou fazer? Eu multiplico ou divido os dados da tabela, presta atenção, grama com grama eu corto, e mililitro eu corto com litro. Ah, mas não é milho é 10 na menos 3, põe 10 na menos 3 aqui se tu quiser, tá? 10 na menos 3, 10 na menos 3, acabou o mililitro, tá? Eu não vou botar aqui, tá? Litro e litro é a mesma unidade, sobrou quilocaloria, isso aqui é energia. Então se eu multiplicar tudo eu vou ter as energias, e as energias são iguais. Então eu vou botar aqui 0,8 vezes 6 vezes x é igual a 0,7 vezes 10 vezes 40, certo? Bom, esse 0 daqui, 0,8 e 0,7 eu corto. Deu, já foi. Aqui eu vou ter 7 vezes 4, ó, 7 vezes 4 vai dar 28. Com 2 zeros, 2.800. X. E aqui eu vou ter 8 vezes 6, 8 vezes 6 é 48, né? 48. Eu vou trazer 8 vezes 6 aqui, 8 vezes 6. Isso aqui eu vou dividir por 2, dá 1.400. Vou pegar o 8 e dividir por 2, dá 4. Dá para dividir por 2, dá 700. Aqui dá por 2, aqui dá 6. Né? Então aqui vai dar 6 vezes 2, 12. 700 dividido por 12, está aqui o cálculo, 58 litros. Então a ideia do projeto é fazer assim, tá? Daí o que acontece? Daí eu vou estudar. Quando eu estava resolvendo aqui, eu já estava pensando o jeito diferente que eu posso fazer. Então nós temos aí a questão 15, tá? Eu não sei se é de física ou de química essa questão, como contou, mas a gente tem mais uma questão resolvida aí da prova do Enem, tá? Tirem print e vamos para a última questão, eu acho. Última questão, 16. Também não me apareceu como física a questão número 16. Tiraram o print? Olha o tamanho da coisa aqui, né? E a gente poder fazer bem mais rápido, né? Cortou as unidades, sobrou energia, porque eu estou multiplicando, eu estou cortando, né? Ficou mais parecido com matemática isso aqui, né, Bruna? Tu que gosta.
Saiu bem baixinho o teu volume aí. Peraí. Não, é que agora meu cérebro já tá com dificuldade de funcionar. Porque antes de começar a aula de matemática, eu tava tentando estudar um pouco de filosofia. Então, não, eu tô cansado também. Eu tô cansado. Eu não tô gostando muito das minhas resoluções aqui, mas temos que terminar agora, né? Tá? A gente fazer prova de matemática de manhã, fazer de física de tarde, mas é a situação da prova. A situação da prova a gente está cansado, né? Bom, vamos lá. Usando um densímetro cujo menor divisão de escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é 5 vezes 10 na menos 2 gramas por centímetro cúbico. Tá? Ele está me dizendo que esse valor aqui tem um densímetro aqui, eu já vou botar a figura aqui para a gente dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui água e tem o densímetro aqui, ó. E o densímetro tem algumas divisões. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma pintadinha, outra não, depois uma não pintada, outra pintada. Mais ou menos isso aqui é o decímetro. Está boiando, ele fica boiando, tá? Se chama decímetro. E está dizendo que cada divisória dessa, ó, cada divisória dessa aqui dá esse valor, tá? Bom, vamos seguir aqui. Um estudante realizou um teste de densidade, colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atinge o repouso na posição mostrada. Tá? Então aqui eu tenho água pura. Pura. Agora vai começar o exercício. Em 2 outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura, cada um ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, de sal, né? Respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre uma dissociação formando o íon Na e Cl, lá na química lá. Considere esses íons ocupam os espaços intermoleculares da solução. Pessoal, então a gente vai adicionar aqui sal. Vamos adicionar sal. Então a gente vai ter 2 recipientes e a gente vai ter água com sal. O A, eu vou ter 100 gramas de sal, tá? NaCl, tá? Eu vou botar aqui. E o outro B, a gente vai ter 100 gramas de NaCl. Bom, diz que, considerando esses íons, ocupam espaços intermoleculares. Então, eu vou botar aqui que o sal, ele ocupa espaço intermolecular. Isso significa intermolecular. Isso significa que o volume da água, a água pura com a água com sal, tanto faz 100 gramas, 200 gramas de sal, o volume é o mesmo. Porque tu botou sal, tu poderia pensar que o nível ia subir, né? Mas não, o volume da água continua constante, tá? Continua constante. O que vai acontecer aqui, pessoal? O que eu tenho que saber? O que eu tenho que saber é que água, quando eu adiciono mais sal, aumenta a densidade. Aumenta a densidade. Se aumenta a densidade da água, o corpo que está boiando, ele sobe mais. Então, o densímetro sobe mais. O densímetro sobe, tanto o um como o outro. E qual que sobe mais? O B. O densímetro B sobe mais que o densímetro A. Por que o B sobe mais? Porque aqui eu não botei 100 aqui, eu botei 200, eu botei mais sal. Então a água no B fica mais densa. Então o densímetro do B ele sobe mais. Então tem uma situação aqui, o densímetro sobe na primeira situação e na segunda situação ele sobe mais ainda. Ele sobe mais ainda. Então a gente vai ver, ó, na alternativa A,
A na primeira, ele continua na mesma posição, continua água pura, certo? Na segunda, o que acontece? O densímetro do A baixou até, impossível, está fora também. Na C, tem 2, ele baixou, não pode baixar. Eu estou botando sal na água, a água está ficando mais densa que o densímetro, então o densímetro vai subir. Então está fora a C também, até agora está barbada. Na D, olha só, o A sobe e o B também sobe, só que a E também os dois sobem. E daí agora estamos entre D e E. Vamos chegar nesse ponto aqui. Pessoal, subiu, por quê? Porque aumentou a densidade. Então eu vou fazer aqui, ó, como eu sei que cada divisória dessa dá essa densidade, eu vou ver o aumento de densidade do sal da primeira e da segunda. Então vamos ver aqui, o aumento da densidade, vou chamar ΔD de aumento de densidade. Vai ser a massa, ó, a massa está em gramas por centímetro cúbico. É 100 de sal, 100 gramas. Quantos centímetros? Né? O volume continua o mesmo. Tá? Então é o aumento da densidade devido ao sal. Tá? O volume é o mesmo, qual é o volume de água? 2 litros. 2 litros é 2 quilos de água. Ó, ele tem o volume 2 litros. 2 litros é 2.000. 2 quilos, 2 litros é 2 quilos. Isso me dá 2.000 gramas. Então isso aqui vai ser 2.000 gramas. Vou cortar, corto 1 dividido por 20, daria 1 por 2 dá 0,5, dá 0,05 gramas por centímetro cúbico. Colocando a notação científica, fica 5 vezes 10 na menos 2 gramas por centímetro cúbico. Observe que isso aqui corresponde justamente a uma divisória. Então o A vai subir uma divisória. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Ele tinha um branco e um escuro embaixo. Ó, um branco e um escuro. Vai ficar só o escuro embaixo aqui. O branco, o escuro, o branco, o escuro e o branco lá em cima. Ó, tinha 1, 2, 3, 4 divisórias lá de fora. Agora tem 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente isso. Então entre as duas eu já mato aqui, ó. Vai ficar só um escuro e o bulbo lá embaixo. E na outra fica só o bulbo. Então a alternativa é a letra D de Dinamarca. Só com esse cálculo é D de Dinamarca. Então olha aqui, ó, 5 vezes 10 na menos 2, sobe um quadrinho desse aqui. Poderia fazer para o B, mas como eu dobro, o aumento da densidade vai ser 200 gramas por 2.000 gramas. Isso aqui vai dar o dobro, tá? O dobro vai dar 0,1 grama por centímetro cúbico. Então ele vai subir 2 casas, botar assim, ó, 2 casas, 2 divisórias. 2 divisórias. Enquanto que esse aqui sobe uma divisória. Divisória. Tá? Então o primeiro densímetro sobe uma casinha, vem para cá, o A, e o B ficaria aqui, ó, sobe 2 divisórias. Então a resposta é a letra D, D de Dinamarca. Tá encerrado aqui a prova do Enem de 2018.